Eu amo o Doran Martell nos livros, mas ele é superestimado. O plano dele está dando errado de todas as formas possíveis. E nem é só porque todas as peças têm sua própria vontade. É porque ele não soube posicionar bem seus filhos e nem instruir bem eles. A Ariane é uma prova disso. Era para ela ser rainha dos Sete Reinos e depois princesa de Dorne. E ela não está preparada para nenhuma dessas funções. Diferente dos Stark, por exemplo. Talvez eles não estavam sendo preparados para uma guerra, mas Robb, Jon, Sansa, Bran estavam sendo preparados para ser lords e ladies. Eu não consigo ver isso na Ariane. E ela já tem 23 anos, que nesse mundo já é velho para você começar a aprender a fazer as coisas. Outra coisa é ele apostar tanto em pessoas que ele não tem convivência. Ele ia fazer Viserys rei e ia casar ele com a Ariane. E Viserys não seria uma boa escolha para nenhuma dessas coisas. Eu não acho que ele seja tão impulsivo quanto o Oberyn, mas ele tá tão focado na vingança que não tá percebendo que isso pode prejudicar Dorne e pode acabar fazendo a família Martell entrar em extinção. Ao contrário do jogo do Varys e do Mindinho, que podem se adaptar e mudar de lado a cada coisa que acontece, o jogo do Doran é muito mais arriscado do que benéfico. Por que a Myrcella tá com o rosto ferido? A trama de Dorne nos livros é muito diferente da série. Para começar, nós temos Arianne Martell, que é a primeira filha de Doran Martell. Ela não sabe dos planos do pai dela, então ela o acha muito fraco. Quando o Oberyn morre, ela acha que o pai dela não vai fazer alguma coisa para vingá-lo. Então, ela decide tomar medidas pelas próprias mãos. Ela quer fazer Dorne entrar na guerra, mas não é matando a Myrcella, é coroando ela como rainha, porque em Dorne a criança mais velha herda, não importa se for mulher ou homem. Só que os planos dela acabam sendo descobertos e frustrados, e um de seus companheiros, Gerald Dane, acaba atacando a Myrcella para fazer com que Dorne entre em guerra mesmo assim. Só que na hora do caos ele não consegue matá-la, mas ele consegue arrancar uma orelha, então deixa ela com a cicatriz horrível. Como o Doran tem outros planos, ele explica tudo para Arianne e faz com que ela convença a Myrcella a mentir sobre tudo o que aconteceu, colocando a culpa de tudo na conta de Gerald Dane e fazendo com que Dorne permaneça tramando por debaixo dos panos. Sansa aparece com Cersei nos livros? Eu entendo que a série quis fazer parecer que a Sansa é uma nova Cersei, mas nos livros, elas, embora tenham passado por coisas que são parecidas, são personagens em si muito diferentes em quase tudo. Eu não chegaria a dizer que elas são opostas, mas, por exemplo, toda a força que a Sansa tem, a Cersei considera fraqueza. Na cabeça da Cersei, a Sansa é muito burra porque parece permanecer alheia a tudo o que está acontecendo. Parece ser muito inocente. E a Sansa, ao contrário de tudo que a Cersei tenta ensinar, por assim dizer, continua usando a cortesia como armadura. Enquanto a Cersei vai tentar se livrar de todas as pessoas que não a agradam, a Sansa vai se esforçar para tentar se adaptar a cada pessoa e situação. Na cabeça da Cersei, só se mantém a lealdade das pessoas com sexo, dinheiro e medo. Na cabeça da Sansa, só se conquista a lealdade com amor e gentileza. Dentro daquele universo, é muito difícil a Cersei conseguir um aliado real, porque ela acaba afastando todo mundo. Mas é extremamente fácil para Sansa, às vezes até de forma inconsciente, fazer com que as pessoas se apaixonem por ela. E eu não estou falando só de forma romântica. Até a forma delas verem a própria inteligência é diferente. Nos livros, depois de tudo que a Cersei passou, ela faz muita bobagem, e mesmo assim se acha a pessoa mais inteligente do mundo. Já a Sansa, depois de tudo que ela passou, começa a se sentir inferior e menos inteligente do que as outras pessoas, mesmo conseguindo ver coisas que as outras pessoas, que deveria ser mais inteligente que ela, não conseguem. Outra coisa, a Cersei sempre quis poder e respeito. Isso não é errado. Mas a Sansa só queria viver uma canção. Não era o poder de ser rainha que interessava a ela. Eu não quero dizer que a Sansa é 100% boazinha e nunca errou, enquanto a Cersei é 100% malvadinha e sempre errou. Eu só não consigo entender por que as pessoas dizem que elas são parecidas. E se o Rickard não quisesse criar laços com o Sul ou obter mais poder, o que aconteceria? Provavelmente a guerra ainda iria acontecer, mesmo se o Rickard, o Jon e o Hoster não tivessem feito aliança. A gente tem que lembrar que essas pessoas não queriam só poder.
Provavelmente elas queriam se livrar dos Targaryen também. Ou pelo menos criar uma aliança tão forte que os Targaryen não iriam poder ficar se sentindo superiores, eles iriam ter que ouvir. A gente tem que lembrar que essas pessoas se ajoelharam porque foram obrigados, e nem todos os Targaryens eram legais e se importavam com eles. E muitas das guerras e das perdas que esses locais tiveram foi por causa de brigas entre Targaryens, ou Targaryens e Blackfyre. E quem estava no poder nessa época era o Rei Louco. As pessoas comuns podem não se importar muito com isso, porque quem governava realmente, na minha opinião, era o Tywin, e o Tywin é um bom administrador. Mas para 4 dos 8 reinos existentes começarem a se unir é porque as coisas estavam complicando, ou o ódio estava difícil de segurar. Então eu não acho que seria tão diferente assim. Poderia ser mais desorganizado, mas a guerra ainda iria acontecer. Pycelle é leal a Cersei? Na verdade, ele parece ser leal à casa Lannister. Foi ele que convenceu o rei Aerys a abrir os portões para o Tywin. Foi ele que deixou o Jon Arryn morrer porque ele viu que a Cersei queria isso. Quando a Cersei foi presa pela fé, foi ele que demitiu Qyburn e enviou um corvo para Rochedo Casterly, pedindo para que o Kevan viesse e assumisse a regência. Nós não sabemos o porquê disso, mas o Martin disse que tem uma história que ainda não foi revelada sobre isso. A teoria mais aceita é que ele é das terras ocidentais, talvez até de um ramo cadete da casa Lannister. Sendo mestre, eles têm que abandonar o seu sobrenome, mas é muito difícil abandonar a sua lealdade. Isso também explicaria o porquê o Tywin colocou Pycelle novamente no cargo, depois do Tyrion tirar ele e a Cidadela mandar um substituto, que é o mestre Gormon, que nasceu Tyrell. E é claro, durante seus anos de serviço ao rei Aerys e ao rei Robert, ele foi muito bem tratado pelos Lannister, tirando o Tyrion, enquanto provavelmente o Robert não se importava com ele e o Jon Arryn desconfiava dele. Para ele é muito melhor ficar do lado das pessoas que querem deixar ele no poder. O que é a doutrina do excepcionalismo? É um conceito que o rei Jaehaerys elaborou junto com o Septão Osric e o Septão Bart para que o incesto Targaryen fosse tolerado. Esse conceito fala que a fé dos Sete nasceu na colina dos antigos Ândalos e atravessou o Mar Estreito com aquele povo, mas que os Targaryen eram diferentes, porque eles não vieram dos Ândalos, e sim da antiga Valíria, onde as tradições e as leis eram diferentes. Essa doutrina também diz que eles são os únicos que conseguem montar os dragões e que eles são imunes às doenças que matam outros homens. Alguns leitores levam essa doutrina como se fosse a verdade absoluta, mas não é. A questão das doenças, por exemplo. Daenerys, uma das filhas do rei Jaehaerys, morreu de uma doença chamada arrepios. Baelon, outro de seus filhos, morreu de apendicite. Marjelle, a sexta filha dele, morreu de escama gris. Viserys nos livros tinha gota e contraiu uma infecção quando se cortou no Trono de Ferro. Aegon III morreu de tuberculose, entre outros que eu não vou citar. Sobre a questão de montar dragões, na Dança dos Dragões dos livros fica subentendido que alguns daqueles montadores poderiam não ter sangue Targaryen. Ou seja, tirando a parte cultural, provavelmente essa doutrina é só falácia para fazer com que eles aceitem o incesto mesmo. Mas é engraçado ver tantos fãs achando que é tudo verdade. E por favor, não venham com esse negócio de Targaryen puro pra cima de mim. Eu não tenho paciência. Os Tyrell podem entrar em extinção? É muito improvável. É muito complicado uma casa grande como o Tyrell, em um local fértil como a Campina, simplesmente desaparecer. Não é impossível porque sabemos que a casa Gardner foi extinta na conquista, mas é muito difícil atualmente isso acontecer com os Tyrell. Por exemplo, Mace tem 4 filhos. Willas, que é o mais velho e está governando o Jardim de Cima enquanto o pai está fora. Garland Tyrell, que é o segundo filho, e está reunindo um exército para retomar as Ilhas Escudo. Loras Tyrell, que provavelmente está muito machucado em Pedra do Dragão. E Marjorie Tyrell, que está em Porto Real. Como deu para perceber, cada um deles está em um local diferente. Seria muita má sorte uma tragédia acontecer em todos esses locais para matar eles. E mesmo que isso acontecesse, ainda não acabaria com a casa Tyrell, porque existem outros ramos cadetes. Luthor Tyrell, que é o pai do Mace, tinha outros 3 irmãos, 2 deles casados e com filhos. E o próprio Luthor teve 2 filhas além do Mace com a Olenna. Então, mesmo que toda a linhagem de Mace Tyrell morra, como na série, a casa Tyrell ainda vai continuar.
Vocês realmente não gostam de mim, né? Vamos lá. O que eu acho do relacionamento de John e Grit? Foi um relacionamento muito importante para o desenvolvimento do John e para mudar a visão dele sobre o povo livre. Além do fato de que agora ele tem experiência suficiente para saber o que ele quer ou não em um relacionamento. Depois de dizer tudo isso, eu não acho que o relacionamento deles era saudável. Eu não vou negar que existia uma certa tensão nas discussões deles, mas ela praticamente força ele a dormir com ela para não morrer. Afinal, se ele não dormisse com ela e os outros iriam reconhecer ele como um vira-casaca. É óbvio que tem toda uma questão de uma cultura diferente envolvida, mas não dá para negar que naquele momento ela era uma pessoa numa posição de poder, coagindo uma pessoa mais nova e em posição complicada a se relacionar sexualmente com ela. Me faz pensar se as pessoas ainda veriam esse relacionamento com bons olhos se fosse o contrário. E enquanto eu estava perguntando isso, eu comecei a pensar o quanto a gente normaliza abusos que são sofridos por homens, principalmente se for causado por uma mulher. Eu não tô criticando quem gosta desse casal. Eu só tô falando que esse relacionamento começou de uma forma não muito boa. Mas é claro que isso é só a minha opinião. O que vocês acham?